Muito obrigado, Alex, por topar participar aqui do KyopoCast. Obrigado, é uma honra estar participando aqui em um podcast tão importante. Assim, para mim, eu tô até meio nervoso. Eu já participei de muitos podcasts, mas hoje tô com um sentimento mais especial, porque, a gente é coreano, né? Estamos rodeado dessas guloseimas aqui. Já tô sentindo literalmente em casa aqui. E obrigado pelo convite. Boa, a ideia dos produtos aqui é justamente essa, para você se sentir em casa, parecer que você está numa loja de conveniência, num Pyeongchang que a gente fala, entendeu? Se quiser pegar qualquer coisa para comer, fica à vontade. Entendeu? Pro pessoal que tá só ouvindo, tá estranhando, o Alex tá falando com o Alex, sim, eu acho que Alex, inclusive, é um dos nomes mais comuns da nossa comunidade. Verdade. Né? Pro pessoal saber que não sou eu falando comigo mesmo, por favor, faça a sua auto-apresentação, o que a gente chama de Chagisoge. Por favor, quem é você? Bora lá, pra ficar mais fácil ou mais difícil. Acho que se eu falar eu sou o Kim, aí complicou pros coreanos, porque aí é todo mundo, 80% é Kim, né? Mas eu sou conhecido como Kim, mas eu sou o Alex, conversando aqui com o Alex. Eu sou criador de conteúdos, eu trabalho bastante com marcas, trabalho com conteúdo autoral também. E a minha frente é ensinar e dar autoridade para as pessoas como elas podem aprender a fazer conteúdo usando com que talvez você esteja assistindo esse podcast nele mesmo, escutando nele mesmo, com o smartphone. Então, a minha frente maior é essa de ajudar as pessoas, levanta essa bandeira que a gente chama até ter o filmmaker, né? E esse daqui seria o mobile maker, que está começando essa geração nova de profissional. E eu estou levantando essa bandeira aí, principalmente com meus conteúdos dentro das minhas redes, ensinando a galera a criar conteúdos para suas empresas ou para suas próprias redes, influenciadores ou pessoas que querem se tornar autoridade em algum assunto determinado, só usando o celular, literalmente, só o celular. Inclusive, a gente está aqui gravando com câmera, com microfone. Eu já ensinei como fazer isso usando só o celular, com um microfone de podcast e com o celular também. Então, se quiser gravar o podcast só com o celular também, poderia estar tudo de celular aqui e gravando do mesmo jeito. Infelizmente, a gente não teve essa aula antes de montar aqui todo o estúdio, gastamos mais dinheiro do que o necessário. Sempre que o pessoal vem e faz a sua auto-apresentação, eu faço uma segunda apresentação baseada nas pesquisas que eu consegui fazer, na stalkeada que eu consegui dar na sua vida. Não é nada comprometedor, tá? Não vou revelar grandes segredos. Revela tudo. Mas basicamente assim, a minha pesquisa foi... Tá? Boa. E antes você fazia tudo sozinho? Você botava as câmeras aí e deixava... Não, a gente alugava um estúdio que já tinha o pacote. Então, eu tô imaginando fazer isso aqui sem monitorar. Não, precisa alguém para fazer os cortes, geralmente. Né? Eu vou falar então a sua apresentação baseada na minha pesquisa, na minha stalkeada. Vamos lá. Alex Kim formou-se em gastronomia na Embi Morumbi, mas faz mais de 5 anos que produz vídeos para grandes marcas e eventos, como a Jeep, o Chevrolet no Lollapalooza, BMW, Ford e, mais recentemente, o Rock in Rio. Detalhe, tudo isso usando apenas o celular, o seu smartphone. Hoje, seu perfil no Instagram, @eusouokim, possui mais de 40 mil seguidores e nele ele compartilha dicas criativas para as pessoas fazerem vídeos com o seu celular. As marcas estão certas, é basicamente isso, certinho. É só um resumo. Boa stalkeada. Basicamente só no celular. Eu vou ser sincero, eu sabia que o Alex estudou na Embi Morumbi pelo perfil no Facebook dele, mas eu não sabia que era gastronomia, cara. Você chegou a ir para essa área de cozinha antes de começar a gravar vídeos, então? Foi, é uma história muito louca. Todo mundo, quando vai perguntar do que eu me formei, eu falo gastronomia, a galera fala, como assim? Como que foi essa história doida aí? Então, graças a Deus, meus pais, diferente de muitos pais coreanos que são mais exigentes, eles sempre deram essa liberdade para eu e meus irmãos a gente escolher a área, nossas paixões, sabe? E quando eu tava nessa dúvida qual área que eu ia atuar, numa delas, com certeza era o cinema. Porque desde pequeno eu queria ser o Spielberg brasileiro e tudo mais. Só que comecei a pesquisar os cursos e não tinha nada que eu queria de verdade. Porque o que eu queria mesmo era aquele cinema hollywoodiano, tela verde, estilo Vingadores, explosão e tudo mais. E aqui no Brasil não tem, né? Os cursos eu cheguei a fazer algumas aulas experimentais. Não era exatamente o que eu queria. Fiz publicidade por um tempo.
Também não gostei, porque no final só gostei de alguns módulos, que era cinema e fotografia. A parte de criação. Só na parte de criação. Aí eu saí e aí eu fui para uma outra paixão. E essas paixões vieram dos pais da minha mãe. Minha mãe, o pai dela era um dos únicos fotógrafos profissionais lá da Coreia. Ele é bem conhecido, inclusive tem uns pupilos deles aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que são conhecidos. E aí essa parte da paixão pela fotografia veio por causa dele também. E a parte desse outro curso, que é a gastronomia, é por causa da minha avó. Ela era uma grande mestre cuca, cara. Entendi. Cozinhava muito bem. E não era só comida coreana. Ela assistia, tipo, Vovó Palmeirinha, Ana Maria Braga da vida, e ela fazia as anotações em coreano sem entender nada. Ela só via os ingredientes, acho que deve ser uns 3 alhos. Aí ela anotava assim no caderninho dela, fazia os altos banquetes, tinha comida árabe, brasileira, coreana. Ela misturava tudo, fazia uns banquetes, aí aquilo... aquele clássico de antigamente que os homens ficavam na sala e as crianças brincando, os homens bebendo breja, assistindo futebol lá na sala. Eu ficava lá na cozinha, lá xeretando, que a minha avó, minha mãe, minhas tias estavam fazendo por lá. E eu ficava toda hora, principalmente porque eu queria comer. Sempre fui gordinho. Pegar na fonte. Comer. Só que eu também tinha essa curiosidade de saber o que é isso, como que faz. E aí foi crescendo essa paixão. Então aí eu apostei nessa outra paixão também. Então... os seus avós imigraram também pra cá? Como foi? Sim, eles imigraram pra cá também. Teus pais se casaram aqui, então? Se casaram aqui, se conheceram aqui. Teus pais falam bem português, então? Pra caramba. Então por isso que talvez ele já tenha um pouco mais de flexibilidade para vocês optarem o que incentivarem. Você chegou a trabalhar depois de sair de se formar em gastronomia na área? Cheguei a trabalhar. Enquanto eu estava já ainda fazendo o curso, tinha que fazer um estágio obrigatório, né? Aí eu cheguei a estagiar no Dalva Edito, no restaurante do Alex Atala. Aí eu fiquei lá 3 meses fazendo esse estágio obrigatório. Passou esse tempo de estágio, me dei bem com a galera lá e fiquei trabalhando por mais uns 2 meses lá, fixo na praça de carnes. Só que aí, como eu tava bem no último semestre lá da facu, não dava para eu levar os 2 ao mesmo tempo. Então, eu tive que sair, infelizmente. Aí você focou na faculdade. Aí depois que terminou, continuou na área da gastronomia? Então, é uma história muito longa, mas... Mas tem tempo para isso. Circulou por muitas áreas, porque eu também trabalhei aqui no Bom Retiro na área de loja, né? De importação. Importação. Produto importado, com importação. Cheguei a viajar à China, fazer pesquisa e tudo mais. Então, para resumir, eram várias indas e vindas de gastronomia. Saí, voltei aqui pro Bom Retiro para ver se eu conseguia fazer a minha vida aqui pelo Bom Retiro mesmo. Não deu certo. Voltei para gastronomia, não deu certo. Depois fui para audiovisual. Mas nessa ida e vinda, eu cheguei a trabalhar num outro restaurante, que é de um japonês, que inclusive é amigo também do Alex Atala lá na região lá dos Jardins lá, mas eu trabalhei por 1 mês, só eu vazei. Entendi. Mas aí, como é que foi então o primeiro passo nessa área do audiovisual? Então, como eu falei, desde pequeno eu tinha esse olhar e esse sonho de querer trabalhar com filme, porque na minha casa tinha um gato, né? O famoso gato lá, e pegava TV a cabo lá em casa. O gato não o bicho, o gatonete. O gatonete. E aí tinha aberto um canal que era o Discover Kids, e lá tinha um programa que chamava Magia do Cinema. E lá ele mostrava os bastidores dos filmes, tá ligado? Aí um que eu nunca esqueço é o bastidor do filme ET, do Spielberg. Aí mostrava os bastidores, todos os equipamentos, a quantidade de equipamento, como eles faziam os efeitos. Aquilo me maravilhou, sabe? E eu sempre fui muito cinéfilo. Então eu sempre gostei muito aquele clássico, voltar para casa, assistir a sessão da tarde, com o uniforme ainda todo sujo, tá ligado? E essa paixão sempre foi carregada junto comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsionada por coisas audiovisuais em geral. Música, filme, desenho, tudo que envolve imagem me envolvia muito. Já no outro lado, que seria a parte do colégio, que precisaria de foco, estudar, ler livro, eu sempre ia muito mal. Entendi. Porque a minha mente estava muito mais viajando em arte, em imagens e som, sabe? Mas foi uma vantagem, porque hoje eu agradeço por eu ter essa, entre aspas, essa falha na parte educacional, que seria ir bem no colégio, né? Saiu da caixinha. E no final isso foi... traduz o que eu sou hoje, né? Que hoje eu respiro arte e trabalho muito bem com isso. Então essas inspirações sempre vieram junto comigo. Aí. Mas antes de você começar a trabalhar com vídeo, você chegou a estudar também? Ou a parte de estudo da audiovisual foi meio que sozinho na raça? Ou foi através de um curso, uma escola? Então, para falar que eu não estudei nada, eu cheguei a fazer, na época do colegial, um curso de férias de cinema no AI Cinema.
Só que você não vê quase nada lá. Em um mês não dá pra ver quase nada. Eu aprendi no máximo tipo de plano americano, plano de detalhe, essas coisas mais técnicas, movimento de teóricas. câmera. Mas a full mesmo, a minha faculdade mesmo foi o YouTube. Eu aprendi tudo pelo YouTube. E aí, YouTube testando. E aí o primeiro trampo foi qual? Primeiro trampo, valendo mesmo? Pode ser o não valendo também. O que é o não valendo? O não valendo é que tinha uma época que é uma outra parte da minha história que eu trabalhava com música, que era com os beatboxers, né? Eu tinha uma comunidade que é a Comunidade Nacional Beatbox Brasil. Hoje não existe mais, tem outras comunidades rodando. E nessa época a gente fazia muito vídeo. Então eu era meio que obrigado a saber manusear a câmera, fazer edição e tudo mais. E aí não era trampo, só que como eu tinha uma câmera na mão e tinha um parceiro que também manjava disso de edição e de filmagem, a gente chegou a fazer alguns freelas aí enrascada aí, mas nada profissional. Mas profissional mesmo falando, foi depois que das idas e vindas, gastronomia, Bom Retiro, gastronomia de novo e depois tentar apostar no audiovisual, recebi o convite de um grande amigo meu, que é o Daniel Dias e o Alexandre. Eles têm uma produtora chamada Canela Fina Filmes, inclusive um beijo para vocês dois. E eles sabiam que eu gostava disso. E eles estavam no começo da produtora. Eles me chamaram para... Pô, Kim, já que você ainda saiu da gastronomia de novo, não sabe o que quer fazer, quer vir num site de gravação para ver como que é? Aí você já ajuda lá também, conhece. Aí eu fui numa gravação de uma publicidade grande, cara. Tinha uma gente pra caramba lá dentro, equipamento foda. Aí o coração bateu forte, me conectei, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Só que quando eu entrei como produtor, na área de produção. Ou seja, é um faz tudo. Faz tudo. E aí eles me fizeram uma proposta, eles falaram, Kim, bora aí? Falei, bora. E foi a melhor decisão que eu tive, porque normalmente quando você quer trabalhar com câmera, audiovisual, você já quer pegar na câmera, né? Você já quer pôr tudo que você estuda em prática e tudo mais. Só que foi muito importante para mim, foi uma peça fundamental ter feito produção logo de cara, porque é um grande intensivo, porque você tem que, literalmente, como você falou, tem que fazer de tudo, né? E nesse intensivão, eu aprendi como lidar com o cliente, como organizar um set de gravação, o que é preciso para fazer realmente uma gravação acontecer. Me permitia fazer social e conversar com todo mundo, atores, atrizes, produção, diretor, câmera, assistente, gaffer, todo mundo. Então, foi um intensivo muito importante, porque depois que eu não estava mais trabalhando com eles, a transição foi muito mais fácil para abrir a minha própria produtora. Aí depois disso você abriu a sua própria produtora. Durante quanto tempo você ficou então trabalhando nesse primeiro emprego como audiovisual? Eu entrei lá em 2016, fiquei até meados, acho que 2018, meio de 2018. E aí, com a minha produtora, fiquei até a pandemia. Aí na pandemia... Entendi. Então você tava... Mas aí então ainda não era o Mobile Maker, era uma produtora com mais equipamentos. Então, aí que é engraçado, porque... lembra que eu falei que eu entrei como produtor e a gente sempre queria ter uma câmera na mão, né? Aí, quando que você vai estar com a câmera na mão, você está fazendo produção. Você não é cinegrafista, né? Você tem que esperar o tempo para você entrar nessa área. E aí eu falei, putz... Ninguém vai botar uma câmera na minha mão. Eu não tenho grana, tô longe de ter grana para conseguir comprar um equipamento. Aí eu olhei pro celular, ele olhou para mim e eu falei, mano, essa parada tem câmera que tira foto, que filma, que edita, tem uns programas de edição muito fodas. E, velho, tem uma rede de comunicações que não precisa nem pôr no comercial na revista. Redes sociais que você pode divulgar seu trabalho, seu portfólio para conseguir ter conversão e conectar e mostrar o seu trabalho para as pessoas. Eu falei, mano, é agora. Aí eu comecei. Tanto que eu tenho até registrado ainda o primeiro vídeo que eu fiz, que aí eu peguei tudo que eu estudei na área de cinema, de transição, de técnicas de movimento de câmera e tudo mais. Aí comecei a fazer quando veio o formato de stories. Era novidade na época. Tá. Não existia Instagram. antes. Aí eu falei, pô, esses stories, em vez de ficar só... Oi, gente, aqui eu vou começar meu dia, eu mostro o café da manhã, essas coisas. Eu comecei a fazer cada stories editado, de 15 segundos, com storytelling. Entendi. E aí isso começou a encher os olhos da galera que tava vendo. Falou, caramba, que você fez isso tudo com o celular? Falei, isso com o celular, mano. Mas isso ainda isso quando você já tinha a sua produtora? Não, antes. Antes. Quando eu tava na produtora trabalhando com meus amigos. Entendi. Aí você fazia os vídeos de que tipo de conteúdo? Os making off da produção? Então, eu comecei fazendo uns vlogs meus. Aí eles falaram, pô, Kim, muito da hora. Você não quer fazer uns making off da produtora? Aí eu falei, fechou. Aí eu virei o making offer, por assim dizer. Entendi. Oficial da produtora. Aí outra produtora parceira viu, gostou. Aí me contratou para fazer esse trabalho. Tudo com celular. Tudo com celular. E aí
Uma produtora parceira viu que isso tinha um potencial muito grande, vendeu isso para um cliente. E o primeiro trabalho valendo, só usando o celular, foi o Lollapalooza com a Chevrolet, que você até achou na sua stalkeada aí. Mas aí foi valendo. Você já tinha um celular bacanudo para poder fazer esses conteúdos? Tinha, o que eu tinha na minha mão. Mas, então, era um celular já, assim, pro pessoal de casa entender, era qualquer celular que a gente tem em casa já conseguia fazer? Ou você já tinha um top de linha para poder... Não tinha um top de linha. Eu tinha acabado de ser roubado. Eu tinha um iPhone 4S na época. Aí tinha um celular, um Galaxy, que eu nem lembro qual que era. Tava sobrando em casa lá. Aí fiquei com ele por um bom tempo aí. O primeiro trabalho foi com o Galaxy ou foi com o iPhone? Galaxy. Foi com o Galaxy. Todos os trabalhos que eu fiz foram com o Galaxy. Desde o começo até agora. Teoricamente, o iPhone seria melhor, não? Não pode... Você tem contrato com alguém? Entendi. Tranquilo, mas assim, se você tem contrato e você consegue trabalhar, você tá dando autoridade pro produto. Com certeza, com certeza. Para mim foi ótimo, porque tem tudo a ver comigo, né? E como é que chega... Porque você fez os primeiros vídeos, aí a empresa viu... o cara consegue usar ao máximo o potencial do nosso produto. Foi assim que chegaram? E ajudou você a ser coreano nisso? Acho que é uma junção de vários fatores. Aí, primeiro, que eu só faço conteúdo usando o celular. O outro, que eu fiquei chavecando por uns bons anos. Entendi. Você teve que correr atrás. Rolou um chaveco. Não existe almoço grátis, você teve que correr atrás mesmo. Exato. Dá pra entender. Por exemplo, agora que eu tô começando a crescer nas vezes, realmente não dá, mano, pra você ver todas as mensagens. Então é muito possível. Você quer até uma dica pra todo mundo que quer fechar parceria com alguma marca, com uma pessoa. Insiste, porque é bem possível que a pessoa ou a empresa nem viu a tua mensagem. Porque é muita gente. É muita gente... mandando mensagem toda hora. Exato. Entendi. E aí foi fácil, né? Você só precisou de 15 segundos o cara ver seu conteúdo e falou, pô, aqui tem alguma coisa a ver com a gente. Cara, que legal. Quando eu fiz a sua apresentação, eu fiquei na dúvida se eu podia botar ou não, porque eu não tinha certeza, né? Você até me confirmou que sim, você é um cara que fazia beatbox. Porque... Na verdade, no nosso segundo episódio foi com o Samuqueira. E quando eu fui stalkear o Samuqueira, eu vi o vídeo que ele dava dançando break na MTV. E eu vi um cara fazendo beatbox. E aí, quando eu conheci esse conteúdo, eu falei, cara, eu já vi esse cara, mano. Aí eu puxei, se não é ele, é muito parecido. Então você já foi na TV com o Samuqueira fazer beatbox pra ele? Já teve essa boa época aí que a gente estourou no YouTube, eu e ele na igreja, ele tocando violino, eu fazendo beatbox. 200 mil views. Na época era muito, cara. Ainda? Mas no canal de quem que era? Acho que era no canal do YouTube dele. E aí, a época de Orkut, aí a MTV chamou a gente foi fazer um casting lá, fomos aprovados. A gente foi pro episódio piloto lá do Quinta Categoria com o Casé Peçanha e o Marcos Mion. E aí a gente foi lá. E o beatbox você também aprendeu no YouTube? Também no YouTube, mano. Entendi. Mas eu não imaginava que ia ser uma profissão, né? Era um hobby. Ou você imaginou que podia ser uma profissão? Eu fiquei 5 anos dedicado ao beatbox, querendo profissionalizar. Na época que eu criei o grupo, a organização Beatbox Brasil, que englobava o Brasil todo. É você que criou esse grupo? Eu que criei esse grupo. E aí a gente movimentava muita molecada, a gente tinha parcerias com CELS, com centros culturais, tinha parceria com o Centro Cultural São Paulo também. Já tivemos patrocínio da Red Bull, New Era. Tinha um movimento muito grande de encontros e campeonatos. E tinha a nossa parte de agenciamento também dos profissionais. A gente já chegou a colocar uma molecada aí para abrir show de uma galera conhecida e em algumas casas de show também. Então tinha essa frente de querer profissionalizar a parada. Só que infelizmente a vida foi passando e foi indo para rumos diferentes, né? Entendi. Nada pode impedir que volte, né? O mundo dá bastante voltas, né? Exato. Entendi. Cara, legal. Então, e aí hoje você tá com uma produtora também? Ou já é só a PJ virou PF, virou PJ, é uma coisa só? É exatamente isso daí. Como você tem o celular e você grava tudo sozinho, você não precisa mais, praticamente ter uma equipe fixa, é isso? Exato. E aí você foi pro Rock in Rio agora, você acabou de voltar do Rock in Rio, você foi chamado por quem pra gravar lá? Eu fui com uma produtora parceira, chama Brain, e a gente já tem feito já há um tempo aí, desde o ano passado, trabalhos pra Latam. E aí a gente introduziu essa modalidade de celular, e não só celular, mas real time, que é a captação e entrega de conteúdo em tempo real. Aconteceu uma ativação, um movimento, alguma coisa,
aconteceu, buf, depois já tá pronto e já tá no ar já. Mas a Latam tava com algum stand lá? Tava, eles são patrocinadores oficiais, né, do Rock in Rio, eles tinham um stand próprio deles lá. E aí o conteúdo que você postava era no seu ou era no... Era no deles. No perfil da Latam? Da Latam, é. Ah, como se você tivesse invadido a conta deles e tava produzindo e já editando e já postando lá. É, praticamente. Mas aí era real time, mas era com edição. Você Exato. gravava, mas tipo, o tempo de editar e publicar é muito curto. Era rapidinho. Quanto tempo? Então, é que eu sou meu loucão, né? Já faz um tempo que eu já tô nessa área. Uhum. Se eu gravei uma parada, você me dá uns 15, 20 minutos já tá pronto com trilha, corte e pronto pra subir. E já, tudo no celular? Tudo no celular. Um celular? Um celular. Ou precisa de mais de um? Eu levo 2 celulares de backup, né? Se um dá pau, aí eu tenho outro de retaguarda, mas sempre foi um celular e um power bank no meu kitzinho. Eu vou com uma bolsinha. Galera do audiovisual, todo mundo com um monte de case, mochila pesada e tal, e eu com minha mochilinha, minha bolsa transversal. E lá. você sofre preconceito por isso? Em relação a essa questão do... Hoje a galera fala, vai se ferrar aqui, mano. Queria ser você, tá ligado? Mas um tempo atrás eu sofria preconceito, com certeza. Eu lembro que quando minha veia humorística é assim, é bem ácida. E eu lembro que quando começou o stand-up, eles tiveram muito ciumeiras do pessoal do teatro. Porque é o mesmo palco. Sim, sim. Aí você paga quase o mesmo valor de ingresso, só que uma peça de teatro tem um monte de atores, produções, cenário, etc. E o stand-up ele vai lá só com o microfone e acaba praticamente fazendo o mesmo espetáculo, entre aspas, né, de duração, e pegava o cachê todo pra ele. Então, até hoje tem muita crítica dos comediantes stand-up que se sentem meio boicotados pela classe artística por conta disso. Então, eu imagino que seria muito normal isso acontecer também, né? Sim, sim. E hoje não, porque a galera já vê isso acontecendo. Tem muita gente que trabalha com câmera que tá querendo fazer essa transição ou trabalhar com os dois. Porque vê que é possível, dependendo da linguagem. Tem muito trabalho que a linguagem, principalmente stories, é celular, cara. Não precisa você pegar uma câmera pesada e ficar levando pra ilha de edição, logar o material, parar, cortar, editar, aprovar, não sei o quê. Leva muito tempo, né? Tem muita coisa que dá pra fazer com o celular. Então tem muita gente que trabalha com câmera que tá querendo trabalhar ou com os dois a fazer a transição completa. Só que há um tempo atrás, pensando em 3, 4 anos atrás, a história era diferente. Era justamente esse o sentimento que eu tinha de... Pô, lá veio o cara com o celularzinho vindo brincar, tá ligado? E não só com os profissionais, eu vou te dizer que, assim, diretamente eu não senti tanto preconceito. Assim, eu sentia nos lugares, nas ativações e espaços que eu ia gravar. Por exemplo, eu fui gravar o jogo em homenagem ao Chapecó, lá no Maracanã. A Chapecoense do avião que caiu. É, do avião que caiu. Teve o jogo lá no Maracanã, acho que foi Palmeiras e Chapecó, acho que o jogo. E aí... eu tava com uma credencial de imprensa, tá ligado? E tava eu lá, do lado do Tite, lá no gramado, com o meu celular, e o segurança já, tipo, o que você tá fazendo aqui, mano? Aí eu só mostrei minha credencial. Que ele tava achando que você era só um fã que invadiu. Achou que eu era um cara que tava fazendo stories brincando com o celular, mas eu tava fazendo um trampo sério. Inclusive, acho que era pra Chevrolet, se não me engano. Lá também. Mas isso também foi um trampo que você que teve que correr atrás pros caras te chamarem? Ou não, aí ele já... Esse daí foi um trampo que com aquela produtora parceira que me levou pro Lola, que é a Bizu. Entendi. E aí então tem esses trampos ainda com... As produtoras provavelmente não têm ainda um mobile maker oficial. Exato. Só que hoje, por causa das redes sociais, precisa muito de conteúdos rápidos e que seja pelo celular, por isso que cresceu a demanda. Exatamente. Porque é bem normal, assim, nas produções audiovisuais, de montar equipes específicas para cada projeto, né? E aí tem vários. Terceiriza algumas coisas. Exato. Mas, de verdade, não é melhor, pelo menos editar no computador, não é muito pequeno para você ficar fazendo corte, edição, botando legenda, se precisar, essas coisas? Perde muito tempo. Tempo. No celular eu faço rapidinho, assim, ó. Cara, porque... até peço desculpa para os nossos ouvintes ou para as pessoas que acompanham nossas redes sociais. Quem faz ainda os reels da gente sou eu. Então, quando tem erro, mau enquadramento, hoje eu já tomei bronca porque a resolução tá ruim, por exemplo, é porque é eu que faço e eu tento fazer tudo no computador porque eu não consigo
Cara, meu dedo fica, tipo, parece que ele, sei lá, não responde. Né? E aí eu não sei se eu sou velho, prefiro pegar o mouse. Até eu sou da época que você jogava Counter-Strike no computador. Quando foi pro videogame, eu não consigo até hoje jogar no joystick, entendeu? Por isso que eu não consigo entender que é mais prático, mas é mais fácil. É realmente mais fácil. Mas a questão da rapidez. Porque, assim, eu também sou editor de computador. Eu tenho um computadorzão também, que é um foguete. E realmente, você botar na tela, ter um mouse, ter um teclado, fica muito mais dinâmica, fica muito mais visível de você encaixar, editar, enquadrar, pegar o material. Só que no celular, que tem uma logística para você organizar o material e o jeito que você vai dispor ele dentro da timeline, dentro do celular. Não é simplesmente você gravar uma porrada de coisa sem takes, aí você vai lá perdido que nem um louco e agora, Entendi. sabe? Então tem um... Você já tem que gravar pensando como você vai editar para facilitar a sua edição. Aqui gravou, tipo 1, 2 takes para... vai ser esse take que você vai usar. Entendi. E da onde que surgiu, então, os seus jargões? Porque, cara, que nem o pessoal que ainda não conhece o trabalho dele, vai dar uma olhadinha, você vai ver 2, 3 vídeos e já vai ficar da sua cabeça, que pegue não sei o que bacanudo, e xablau. É muito bom, cara. Funciona, fica na cabeça. Isso daí também... Foi rápido esse estalo? Da onde que surgiu essas ideias? Não, isso é muito engraçado, porque quando ele simplesmente pegou e nem via acontecendo, sabe? E não foi proposital. Saiu naturalmente uma vez, e aí virou assinatura. Eu sempre tava na busca de achar um formato de vídeo e ter um jeito ou trejeito de falar pra conquistar as pessoas, mas nunca conseguia. Eu sempre saía forçado, sabe? E aí teve um vídeo que eu fiz, que era do perfume no espelho, que aí eu inventei. Eu falei do meu jeito que eu falo, assim, normalmente. Que você põe um espelho... Um espelho reflexudo, e aí eu ponho o perfume bacanudo e tal, e eu, quando mostro o resultado, xablau. E aí, desde esse primeiro vídeo aí, pegou. Tem 3 posts seus que estão fixados, que é o do boné com o celular na cara, o do perfume... E o da caixa de luz, né? Jogando café, que são os 3? É verdade. Porque são os 3 que você mais gosta? Ou por que você escolheu esses 3 para deixar fixado lá em cima? Que acho que esses 3 eles representam bem, assim, quem eu sou, sabe? E o tipo de conteúdo que eu quero entregar. Um conteúdo de forma divertida, de uma forma autêntica e que ensine a galera, né? Esses 3 conteúdos são dos 3 que eu tive mais provas sociais de pessoas testando e colocando em utilidade essas técnicas. É muito legal ver você criando uma técnica para facilitar o jeito de gravar de um jeito criativo e você vê as pessoas refazendo essa técnica. Muito cara, legal. Eu acho que dá pra correr atrás de um patrocínio do Silver Tape. Você já não tem, cara? Juro que eu já marquei 3M, já cheguei a marcar o da fita crepe também, que tinha uma época que tava fazendo vários conteúdos com fita crepe. Cara, assim, interessante. Cara, eu ia gostar pra caramba. Praticamente o seu perfil é um perfil MacGyver. Assim, Egicida, pra quem não é tão velho igual a gente, o MacGyver era um cara que fazia as maiores engenhocas pra se salvar com o que ele tinha na mão. E é o que você faz com os seus vídeos, né? Eu gosto dessa comparação, adoro. Praticamente você é um MacGyver da gravação. É animal, Inclusive, aí, por exemplo, jogo de luz do espaço, acústica, essas coisas, tudo o celular resolve, mas você já precisa estar meio que blindado antes. Porque, por exemplo, no Rock in Rio, como que é gravar no Rock in Rio, com um monte de som de gente da apresentação, aí você tem que separar o áudio, por exemplo. Então, por exemplo, chegou a vir umas demandas aí de, quem tem como gravar um depoimento dessa pessoa? Falei, não dá, porque é muito barulho, não tem? Entendi. Então você tem que entender as limitações do espaço que você está gravando. Agora, se fosse uma coisa que fosse muito, muito necessária, aí teria que ter levado um equipamento. Eu tenho um equipamento de microfone que eu não levei, porque não estava no briefing. Gravaria talvez num espaço isolado, lá na salinha lá no fundo, fazer uma narração em vez de a pessoa falando. Ou, se precisasse mesmo desse conteúdo da pessoa falando, colocar legenda. Entendi. Só que a grande real, até a minha função também, a nossa função como profissionais, é falar onde é possível, onde vale a pena. Não adianta... E no final, não ia valer a pena ter um negócio falado se com a imagem ia dizer a mesma coisa. Sabe? Entendi. O celular faz tudo, mas também não dá pra fazer milagre. Exato. A não ser que você invente uma caixa de papelão pra virar uma cabine acústica com as fitas aí, você tá com a caixa e xablau, né? Exato. Xablau. Entendi. Cara, e...
conteúdo sozinho que você está criando, então sem produtora, vem o que tem a ver com a pandemia? Muito com a pandemia. Porque antes da pandemia eu tava com uma produtora, tinha editor, tinha uma pessoa de produção junto comigo também. E não era só de celular aí? Não era já só de era celular. Uma produtora... Tipo, o meu caminho que eu comecei com o celular no audiovisual, tipo, aplicando técnica com o celular, ele foi evoluindo. Porque eu fui ganhando mais dinheiro, fui fazendo mais trabalhos, aí eu fui investindo. Eu tenho um kit de equipamentos. Uhum. Tenho uma câmera Sony, tenho um gimbal, tenho lente, tenho luz pra caramba, eu gosto pra caramba de luz. Entendi. Equipamento de áudio também, eu tenho tudo. Só que na pandemia, eu tava com essa produtora que eu não tava só fazendo coisa com o celular, também tava fazendo, mas eu também fazia clipe, fazia institucional, também fazia muito conteúdo para influenciadores também, youtubers. Então, eu fazia trabalho com câmera mesmo também. Na época. Tanto que você vê o meu Instagram lá, antigamente, era dica de fotografia e de filmmaking, não era só com celular, sabe? Na mesma conta, ainda, se a gente arrastar pra baixo, dá pra ver tudo esse tipo de conteúdo também. Tem a minha transição, de quando eu tinha a produtora e eu deixei de ser produtora e virei Eu Sou o Kim. Aí na pandemia, por conta dos fechamentos, você encerrou a produtora? Tive que encerrar a produtora, tive que entregar escritório, tive que vender alguns equipamentos. Só que nessa época que era pra ser muito ruim, acabou sendo a minha salvação, na verdade. Porque eu achei minha essência de verdade. Porque aí eu dediquei a mim. Porque antes eu sempre fazia trabalhos dedicando a outros, sabe? E aí eu dediquei a minha imagem, aí ao meu que você conteúdo. virou influencer. Aí Já que eu era o explodi. @eu sou o Kim? Já. Já? É. Porque pra mim, quando você falou assim, se eu sou o Kim, não vai ajudar muito, porque 80% da comunidade é Kim, eu pensei justamente o contrário, porque meu nome é Alex, o seu também é, eu conheço muitos Alex, e aí quando perguntam qual Alex, tirando o fato de você poder falar o gordo, ou o magro, ou o baixinho, é o sobrenome. Então eu imaginei, acho que ele deve conhecer vários outros Alex, e aí acabou virando assim, qual Alex? Eu sou o Kim. Entendeu? Mas não foi por esse lado, foi já meio... A grande parte, você acha que a grande parte dos seus seguidores não são da comunidade? Não. Tem bastante, mas a grande maioria não é. Então você deve ser um dos poucos Kim que os caras conhecem, provavelmente. Exato. Por isso que deu pra pegar esse nome. Se não um único, né? Entendi. E aí então a pandemia você começou a usar mais a câmera de selfie, então. Comecei a mirar pra mim mesmo. Comecei a criar conteúdo. Inclusive as gambiarras traquitana. Tava preso em casa, mano. Vou fazer o quê? Aí eu olhei pra tigela lá, vou pôr o celular na tigela, jogar café em cima, vou inventar moda aqui. Foi que começou. Mas foi pensando em viralizar, pensando em interviews, viralizar? Então, na verdade, na pandemia eu quebrei meu preconceito com o TikTok. Que antes eu achava que TikTok é aquela coisa de moleque, só de dancinha, de coisas vulgares e tudo mais. Só que aí na pandemia eu comecei a consumir muito. E aí comecei a pesquisar hashtags de filmmaker, fotografia, e comecei a achar um universo gigante de criatividade que não via em nenhum outro lugar. E eu falei, putz, acho que se eu adaptar meu conteúdo para isso, pode dar bom. Tentei um, tentei outro, só que eu sempre queria colocar os take bonitão, foto bonitona. Isso já no TikTok? Isso no TikTok. E é o mesmo @? Mesmo @, Tudo o mesmo @. Tudo eu sou o Kim. Tá. E aí nada deu certo. Aí eu falei, mano, vou tentar fazer um conteúdo diferente. Vou tentar fazer do meu jeito mesmo. Não vou ficar replicando a galera. Aí eu fiz um vídeo que foi pegando uma tigela, que eu tava dando exemplo, a tigela de vidro. Coloquei o celular mirado pra cima e jogando café por cima, assim. 100 mil. Aí eu fiz o outro lá do perfume. 500 mil. Aí fez um outro vídeo, 1 milhão. Aí foi crescendo, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 100 mil seguidores. E começou a explodir. TikTok me chamou para fazer parte da equipe deles de criadores de didática. Fiz workshops com eles. Aí no Instagram veio a modalidade do Reels, adaptei, comecei a colocar por lá também. Aí explodiu lá também. O TikTok foi na pandemia? Ou já? Foi na pandemia. Foi na pandemia também? Tudo na pandemia. Então, esse surgimento do Eu Sou o Kim como influenciador, assim por assim dizer, e eu estar mais focado em mim como empresa, foi por causa da pandemia. Mas esse conteúdo que você começou no TikTok já era conteúdo ensinando a fazer ou era simplesmente os efeitos do... Ensinando. Foi nesse que eu me encontrei, ensinando a galera. Então, por que não era, por exemplo, se você só postasse o vídeo dos cafés caindo,
sem o making off de como você fez, talvez não fosse viralizar, porque a galera ia achar que é simplesmente um vídeo profissional. Exatamente. E a grande chave é você mostrar o making off processo. Eu saquei que eu comecei a estudar os formatos, que tem o formato que o algoritmo gosta, né? E o que todos os algoritmos pedem, principalmente de conteúdo rápido, é que você prenda atenção e retenha a atenção da pessoa o máximo possível. Se o vídeo tem 15 segundos, quanto mais a média ficar próxima de 15, mais ele vai entregar para mais pessoas. Aí ele começa a entregar de pouquinho para mais outro pouquinho, para outro montinho, para outro montão, e é assim que ele viraliza. E aí eu percebi um formato que era muito clássico, que o pessoal fazia do audiovisual, que era primeiro mostrar só o bastidor, gera aquela, começa com um clickbait, alguma coisa do bastidor bem esquisita. Puta, o que isso vai dar? A galera fica, deixa eu ver onde vai. Aí continua interessante, e no final, puf, aí você apresentei a pessoa com um resultado foda. Então eu vi que esse formato funciona e comecei a aplicar cada vez mais. E ainda funciona porque as pessoas falam que não dá para entender para onde o algoritmo vai, que muda toda hora. Muda toda hora. Mas esse formato ainda funciona? Funciona. Se o conteúdo é bom, ele funciona. Tanto no E é parecido o algoritmo do TikTok e do Instagram? Mais ou menos. Tanto eu posto nos três, né? No YouTube Shorts, no Instagram e no TikTok. TikTok e Instagram são mais parecidos. YouTube Shorts é completamente diferente. Eu não entendi ainda o YouTube Shorts. É que acho que nem o YouTube sabe ainda o que vai fazer com isso, na verdade, né? Isso é verdade. Acho que eles não querem ficar para trás, mas não estão ainda entendendo por onde vai. Só que qual que é a pira? A pira é que, como hoje eu vou te dizer, é fácil viralizar hoje. É que a gente fica mal acostumado de sempre ter resultados incríveis. E não existe lugar onde todos os vídeos têm resultado muito foda. Até criadores de conteúdo que são grandes, nem todos deles batem exatamente a mesma escala de números, né? Então, como a gente fica nessa mal acostumado, um vídeo deu 100 mil, nesse outro deu 10 mil. 10 mil ainda é bastante, sabe? Então, a gente tá mal acostumado hoje em dia de querer sempre ter resultado incrível e sempre ficar falando, o algoritmo tá me condenando, ele tá me castigando. E para um influencer isso é muito importante? É importante trabalhar com isso, porque no final, sim, quando você vai fechar uma publi, por exemplo, que você tem que mostrar resultado, números, é importante, só que o mais importante de tudo é a qualidade e o conteúdo que você está fazendo. Porque tem muita gente, hoje a gente está numa geração que a molecada, parecendo o tiozão falando, né? A molecada tá se entregando muito ao algoritmo e se sujeitando a fazer coisas que às vezes não é nem original, ou às vezes nem move ela de verdade. Ela faz porque funciona, sabe? Ou vai partir para alguma coisa que é vulgar, ou vai partir para alguma coisa que não tem nada a ver com ela, por números, e para querer continuar fechando parcerias e tudo mais. Só que, infelizmente, para todo mundo, essa galerinha toda, não é dando papo de tiozão, é que realmente tem prazo de validade. E não é validade de empresas não vão te chamar porque você não é mais famoso, coisa do tipo, ou você já passou. Também. Mas a sua mente tem prazo de validade. A mente não segura, não aguenta. Porque se você fica procurando a receita do que está dando certo, você perde um pouco aquela ousadia de tentar alguma coisa nova. Porque o que é novo, talvez o algoritmo não vai entender. As próprias pessoas que já estão acostumadas a ficar vendo sempre o mesmo tipo de conteúdo também não vai entender. Exato. E aí você acaba de novo ficando muito preso dentro da caixinha, né? Isso é uma parada que eu mais ouço. A galera fala, putz, cansei, tudo é a mesma coisa. Vai rolando. A gente tem esse sentimento, não tem? Porque o algoritmo ele vai te indicar coisas parecidas com aquela, né? E no final você vai começar a ver tudo exatamente o mesmo formato, sempre a mesma coisa. Por isso que é muito difícil. Eu tava até conversando com um brother meu esses dias, ele falou, Kim, essa parada de criar conteúdo, ser criador de conteúdo, não é carnificina, mano? Não é um negócio cruel? Falei, mano. Carnificina em que sentido? No sentido de você tem que se dedicar muito, você tem que entregar muito, às vezes você tem que dispor a sua mente e seu tempo, a sua energia, às vezes para agradar o público, agradar o algoritmo, coisa do tipo, sabe? E realmente eu concordo numa parte, inclusive eu fiquei, para quem me acompanha há bastante tempo nas minhas redes, eu fiquei 1 ano sem postar conteúdo recorrente, porque eu tive burnout. Um burnout. Acho que foi mais do que burnout. Esse foi mais consciente do que antigamente. Foi um momento que eu tive uma reflexão, uma crise existencial. Falei, mano, beleza, já entendi, até aqui funcionou. Mas e agora? Eu não quero continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Eu quero fazer alguma coisa que me traduza quem sou eu mesmo, sabe? E quando aconteceu isso é porque tava postando todo dia e às vezes muitas coisas que eu postava não eram coisas que eu falava, putz, isso daqui ficou legal.
Isso daqui traduz quem eu sou. Eu comecei a tomar outras frentes, outros leques da área do audiovisual também, que mesma coisa, sabe? Então, rola muito isso nessa parte de criação, que chega uma hora que você fica desnorteado, sabe? E por essa parte eu concordo. Dependendo como você vai lidar com isso, quanto você vai se dispor, por isso que eu falei que tem muita gente que está entrando nessa onda que tem prazo de validade, sabe? Por isso que é muito importante a gente ficar esperto com a nossa saúde mental, entender, pô, eu tô bem, eu tô tendo o meu tempo com minha família, com meus amigos. Inclusive hoje, né, no dia que a gente está gravando, o Luva de Pedreiro, não sei se você viu. Ele apagou o Apagou Instagram tudo, dele, né? Falou que vai só cumprir os contratos e acho que ele teve um burnout também. Putz. Tá muito em cima, tá muito novo agora, a gente não tem muita informação. Eu tô chutando que é um jogo de marketing. Pode ter algum movimento que vai acontecer ali, porque senão ele teria apagado o TikTok dele também, mas ele só apagou do Instagram só. Ah, no TikTok tá com todos os conteúdos lá. Então eu tô achando que ele vai, talvez, não sei. Não dá pra saber, mas eu vi que aconteceu isso, ele apagou todos os conteúdos lá. Eu acho que eu fico na dúvida de como deve ser um pouco difícil equilibrar para um influencer conteúdo e públicos, porque assim, a gente entendeu, pelo que você está explicando pra gente, que existe realmente um algoritmo, alguma coisa que vai entregar mais. Sim. Então o influencer, o criador de conteúdo, ele tem que criar um conteúdo não patrocinado para continuar gerando relevância para ele. Sim. Que aí ele vai atingir, se ele der a sorte de pegar a maré certa, ele vai atingir visualizações lá em cima. Para quando depois ele fazer uma publicação, é difícil a publicação entregar o mesmo tanto que um conteúdo original, né? Muito porque difícil. o próprio aplicativo ele reconhece, né, mais ou menos. E aí não vai entregar o mesmo tanto. Exato. As empresas estão preparadas para isso, elas sabem. Quando você vai se vender, por exemplo, eu tenho aqui Reels que chegaram a, sei lá, 100 mil visualizações. Você não pode prometer para ele que a publicidade também vai chegar. Exato. E as empresas estão preparadas? Elas entendem isso ou elas jogam expectativas lá em cima? Então, pelo menos as experiências que eu tive com as pubs que eu fiz, não teve. O que eles queriam? Eles queriam a minha linguagem. Eles queriam o Kim vinculado com a marca deles. Entendi. Independente de, tipo, vai viralizou o animal, mas a importância é ter o vínculo com esse criador, que vai ter o público dele, que vai ter essa conexão e vincular o criador com a marca. Por isso é importante você ter uma identidade, então. Exato, porque o que a empresa quer, na verdade, é que você produza um conteúdo que ele vai replicar tanto na empresa dele, alguma coisa, porque queira ou não é difícil criar, né? Sim. Quem tem... A gente está no segmento... Nós, coreanos, estamos muito no segmento de moda. Aí o que eu estou percebendo? Que tem meio que uma corrente de que durante muito tempo as lojas pagaram agências de redes sociais para bombar um Instagram e no começo moda se vendia muito mais fácil, então era fácil subir seguidores. E aí são perfis que têm muitos seguidores, mas que não estão tendo tanto impacto no engajamento. E aí eles estão mudando agora, que eu estou reparando, muitos donas de loja, criando um perfil pessoal para ajudar a divulgar a empresa, porque eles viram que esse tipo de conteúdo, que as pessoas estão mais interessadas num lifestyle, na pessoa, do que na marca, né? Mas aí acaba entrando... E aí eu percebo que agora eles estão entendendo como não é fácil criar esse conteúdo. Né? Porque uma coisa é você postar quando você vai num restaurante, uma vez que você vai viajar. E quando você não viaja toda semana, você não vai pro restaurante todo dia. Exatamente. E aí até você ficar entendendo como alimentar isso é difícil, né? É muito difícil. Por isso que a galera às vezes fala, pô, essa mulher aí, blogueirinha e tal, deve ser uma vida mansa, né? Sai aí, come um monte de lugar top, ganha tudo, grava. Não é, cara. É trabalho, é trabalho. É muito trabalho. Inclusive, uma experiência muito legal que eu tive, que os coreanos, inclusive, vão se conectar, porque todo mundo conhece aqui da área da moda, que é a Silvia Brás. Eu acompanhei ela no projeto com a Latam lá em Madrid. E eu falo pra todo mundo, ela era a pessoa que mais trabalhava lá, cara. Isso que eu tava como o mobile maker aqui, tempo real. Como se fosse uma pegada making off? Não, conteúdo mesmo. Conteúdo, o meu o dela era fazer conteúdo ligado com a Latam. Com a Latam. Entendi. E não só isso, ela também, como ela trabalha com isso, ela foi esperta também, ela também conseguiu algumas marcas pra, tipo, ela fazer uns conteúdos, umas publics por lá, né? Tá. Marcas de luxo e tudo mais. Mano,
Ela trabalhava ponta a ponta, acordava cedo já para gravar, tinha que voltar pro quarto depois do almoço correndo, porque tinha que editar, postar, voltava pro quarto, dormia à tarde, e a gente lá, tinha umas horas que a gente tava fritando, tinha umas horas que a gente tava lá, tomando uma brejinha, dando um relax, passeando pela cidade, e ela não. É maçante, não é fácil. Porque, por exemplo, nas confecções, nas nossas lojas, são empresas grandes, mas onde você tem que cobrar o escanteio e cabecear. A proprietária, o dono, faz tudo. Então, ele já é comercial, já é estilo, já é marketing. E aí, provavelmente, antigamente era mais fácil contratar um influencer para poder divulgar suas roupas. Aí eu estou tentando imaginar, talvez o custo do influencer ficou alto, ou então o custo-benefício, né, o engajamento não está tão bom, e a pessoa deve ter pensado, acho que mais isso eu vou ter que fazer. E aí está tentando fazer ao mesmo tempo e você consegue dar alguma dica para essa pessoa? Vai fundo? Ou então, cara, vai sair mais barato contratar? Nossa, como que é? Você pegou exatamente no ponto. O ponto é esse mesmo, porque influenciador não é barato. Não querendo menosprezar, mas não é barato. Então, se você for chamar um influenciador mesmo, tem que estar muito, muito conectado com a sua empresa. E a maioria não faz isso. A maioria só vê, putz, influenciador é grande, então vamos pegar essa pessoa grande. Não é assim que funciona. É apostar talvez na identidade da marca e vice-versa. Não é só a pessoa ser grande que ela vai trazer a conversão direta para você. Tem que estar conectado com a sua empresa também, né? Aí entra no que você falou, da empresa te contratar não pensando tanto nos números, mas porque eles gostam da sua identidade e ter um conteúdo feito com a sua identidade. Exato. Que aí no final o que importa é a conversão, né? Que é Entendi. vender e fidelizar o cliente. Esse é o maior prêmio do que qualquer número. Não adianta ter um viral e não converter em nenhuma venda, por exemplo. Cara, eu fiquei agora filosofando assim sozinho, enquanto a gente estava conversando essa questão do algoritmo. Você, eu não sei sua idade, mas quando você era jovem, um jovem coreano estava na moda, você pegou essa febre do K-pop, por exemplo? Não peguei. Não? Você imaginava que talvez um coreano na escola pudesse ser como é que fala? Um padrão de beleza, por exemplo? Não, porque eu vivenciei outra coisa, cara. eu era um dos únicos... Eu tinha eu como coreano e outro japonês. Eu fui bulinado pra caramba no colégio. No colégio? Era o contrário, eu era alvo de zoação. É. Foi o contrário de ser o divo lá, K-pop. Nem peguei essa... Que eu fico pensando... Então, eu fico pensando agora, né? Uma reflexão que eu tava fazendo, assim, comparando nossos jovens de hoje com o algoritmo, a gente pensando assim, vamos fazer o que o algoritmo pede para poder entregar e chegar mais. E aí eu fico pensando, será que os nossos jovens estão com a cabeça boa? Porque às vezes eles nem devem gostar de K-pop, mas ele vê que tem uma febre por isso, e aí, putz, eu vou entrar nesse perfil aí porque eu vou me dar melhor. E aí, será que eles estão bem na cabeça para poder conseguir entender essa identidade dele ou não? Cara, eu vou te dizer que cheguei a conhecer uns criadores de conteúdos asiáticos em geral, né? Coreanos inclusive também, que estão com essa dúvida, sabe? Estão balançados, porque eles sabem que se eles falarem sobre o K-pop, se eles venderem a imagem deles como uma figura, como posso falar, um sex symbol, né? Sex symbol K-pop, vai trazer número, vai trazer audiência. Só que ele não é só aquilo, ele é muito outras coisas. E às vezes nem é aquilo também. E nem é aquilo. E eu vejo que muitos estão presos nisso, não conseguem sair disso porque queria mostrar outras coisas, só que acaba ficando com essa imagem. Por isso que acho até engraçado que no meu eu consegui fazer esse movimento. O meu, obviamente, a pessoa sabe que eu sou asiático, tem muita gente que sabe que eu sou coreano, tem até comentários falando que eu sou coreano, olha o coreano aí, olha o Pyongyi, esses comentários de praxe aí. Só que não chegou a ter esse movimento assim tão forte assim de a galera me seguir só porque eu sou coreano, foi pelo conteúdo mesmo. Tanto que meu público-alvo nem é jovem, meu público-alvo é pessoas entre 28 e 35 anos e a maioria é mulher. Poxa, 28 e 35 não é jovem. Não, você entendeu. Jovem eu digo adolescente, não tenho crianças. Entendi, eu tô brincando. Eu tenho 31 também, então eu tô me chamando de velho. Mas você comentou que você estudou aonde? Você estudou num colégio que não tinha muito asiático? Não, eu estudei no Colégio Dante. Entendi. Lá é um colégio de elite. É de elite, é. Então só os playba lá. E você nunca pediu para os seus pais tirarem de lá? Já. Eles não tiraram? Não, porque foi muito difícil eles me botarem lá.
Entendi. Reconhecendo que é um colégio bom, caro. Eles fizeram de tudo pra colocar a gente lá, acreditando numa ótima educação. Né? Só que aí era isso, né? Eu era moleque, não tinha como falar, pai, mãe, eu vou sair. Aí, hoje eu entendo, né? Foi tão difícil botar eu e meus irmãos lá. E do nada o moleque fala, estão me pirraçando, estão brigando comigo, vou sair. Você é mais velho ou mais novo? Sou mais velho. Você é o mais velho? Entendi. E foi bullying, não foi formação de caráter, igual o pessoal gosta de falar. Foi os dois. Eu sei que o bullying, a certos níveis, criam episódios que nem que a gente vê, né? De pessoas que, infelizmente, se suicidam, ficam sequeladas a vida inteira, ou cometem crimes. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Mas, no geral, na questão de vivência e de construção do seu caráter, da sua vida social, faz parte também, né? Então, parando pra pensar, às vezes eu penso, se meus pais fossem da geração de hoje e lidassem sabendo que existe essa... Antes não tinha essa palavra bullying, né? Soubesse que aquilo que eu tava passando era bullying, será que eles iriam agir de outra maneira ou tomar algum outro tipo de ação? E eu vou te dizer que, pra mim, acho que seria melhor eles não terem feito. Porque o que eu sou hoje foi por causa disso, dessa construção, de como eu encarei tudo isso. Não foi da melhor maneira. Só que é uma fase que, ao mesmo tempo que é delicada, ao mesmo tempo acaba te formando quem você é. Por exemplo, eu lidei isso com violência, meti porrada em todo mundo, tá ligado? Então a galera me deixava isolado e me zoava porque eu era o diferente. Aí eu continuei isolado porque todo mundo tinha medo de mim depois, tá ligado? Só que o tempo foi passando, todo mundo foi amadurecendo, todo mundo foi ficando diferente. E aí no ensino médio já não existia mais isso. Isso foi antes do ensino médio. Antes do ensino médio. Mas você entendia ou você conseguia enxergar o porquê desse bullying? Você acha que tinha a ver com o fato de ser asiático? Sim, completamente. Eu só sabia. Porque todas as zoações e bullyingagens era tipo com essa conotação. Entendi. Abre o olho, deixa eu ver você mijando, me trancava lá no box lá do banheiro, quero ver você mijando. Ou me ficava empurrando e falando, abre o olho. Entendi. Pau pequeno, não sei o quê. Essas os de coisas sempre. Todas, os de sempre, é. O japonês. E você te falou que você tinha junto um amigo japonês. Não era meu amigo. Era o outro que era bullyingado. Não. Não? Porque era um japonês da hora, era um japonês pop lá. Porque, então, isso é uma coisa que eu acho que acontecia, por exemplo, na minha época de escola. Quando não é o bullying, quando você é aceito, por exemplo, você ser aceito como o japonês, coisa que a gente também não é. Entendeu? Por a gente estar dentro do estereótipo japonês, o bonzinho, o CDF, exato. Não subversivo. E aí era você teve uma forma que foi pela violência, que não estamos incentivando a isso, mas a outra forma é a submissão. Exato. Né? Outro. E os dois fazem mal pra cabeça, né? Exato. Inclusive, eu tive uma temporada incrível com a galera do Masculinidades Amarelas. Foi incrível, porque lá... O que é Masculinidades Amarelas? Desculpa. É um grupo fechado que eles fazem convites e são vagas limitadas, onde juntam asiáticos amarelos aqui do Brasil para falar sobre masculinidade. É encontros locais? É por live? Então, tem encontros locais, mas esse que eu fiz foi por videocall. Entendi. E aí foi incrível, cara, porque eu conversei com vários homens que passaram exatamente pelas mesmas coisas que eu passei. E tinha semanas que cada um assumia uma semana para ser líder de um assunto. E o assunto que eu levantei foi racismo. Será que há um jeito para lidar com isso de uma forma melhor? Será que realmente existe uma solução? Aí a gente fez uma alta conversa de 3 horas e não tem solução. Cada um lida de um jeito diferente. Ou o que a gente não incentivava, obviamente, a violência que todo mundo viu que não funcionava. Ou se ficar submisso, ficar quieto, ou levar pro lado da comédia. Que você entra na brincadeira, entra na piada junto, você entra na zoeira junto e aí fica por isso mesmo. O lado da comédia acho que foi o meu mecanismo, acho que isso influenciou acabando também no meu jeito de gostar de humor mais ácido, talvez. Que é engraçado, essa semana saiu no Netflix a nova temporada do Chef's Table, que fala justamente de histórias de chefes de cozinha famosos. E dessa vez a temática é pizza. Eu vi esse episódio com a coreana. E o episódio 3 da Chef Ann Kim eu recomendo para todo mundo assistir. Eu acho que na nossa comunidade já está viralizando. É um episódio muito forte, porque ela fala também que ela usou o mecanismo da comédia, do humor, para poder se
sair um pouco do bullying, do racismo, porque ela estava numa cidade do interior americano onde só tinha gente branca, né? Você vê as fotos dela de infância, só loirinho do lado dela, né? E ela entrou no teatro, né? Para poder, inclusive, trabalhar mais essa veia humorística, né? É o que eu acho que, realmente, vocês conversaram 3 horas e não chegou numa resposta, porque eu acho que não tem receita de bolo. Acho que cada um escolhe o seu melhor mecanismo, né? Acho que o mais difícil é entender que o que você está sofrendo é uma agressão. Sim. Você não achar que a culpa é sua e sim do terceiro, né? E aí você sabendo, eu acho que a culpa não é sua e sim do outro, acontece... Eu tenho uma história muito legal, porque o meu filho tem 3 anos, ele adora dinossauro. Ele é fanático por dinossauro. Até hoje, vira e mexe, meus amigos perguntam, ele ainda gosta de dinossauro? Sim, ele ainda gosta de dinossauro. E aí um dia a minha sobrinha falou assim, a minha sobrinha tem 13 anos, ela chegou e falou assim, nossa... Eu tô preocupado com o Abel, que é o nome do meu filho, de que se ele continuar gostando muito de dinossauro, acho que ele pode sofrer bullying, porque na minha escola tinha um menino que gostava muito de dinossauro e ele sofria bullying por causa dos outros. Aí eu falei pra minha sobrinha, a minha preocupação, Bia, não é que ele vire um menino que gosta de dinossauro e que sofra bullying. A minha preocupação é que ele vire o cara que faça bullying. Entendeu? A culpa não é de quem sofre a agressão, a culpa é de quem agride, na verdade, né? Poderoso isso. Entendeu? E acho que é isso que a gente tem que tentar trabalhar, né? Com certeza. Você acha que falar e conversar... Quando te chamaram para fazer parte desse grupo de debate de masculinidade amarela? Não. Eu tive que me inscrever. Você viu que existia e aí você se inscreveu? Um amigo meu, ele já tinha me mostrado que tinha. Eu tentei quando estava tendo a pandemia, não consegui porque acabaram as vagas. Aí eu fiz a inscrição de novo, vai conseguir. Chega a acabar as vagas. Concorrida. E por que você achou que, eu gostaria de estar aí? Porque você acha que tinha alguma coisa para falar, para ouvir? Eu só me joguei. Eu falei, o que pode dar errado? Vou conversar com um monte de gente que é asiática que nem eu, falar de assuntos que podem ter coisas em coincidência. E no final minha mente explodiu, cara. Foi louco. Muita coisa nova? Não nova, mas eu senti pela primeira vez na minha vida uma identificação. Minha vida inteira eu não sentia identificação com ninguém. Nenhum artista, que já foi um assunto que a gente tocou lá. Amigos aqui, meus próprios familiares. Porque não sei se você veio da Coreia ou você nasceu aqui no Brasil? Eu nasci aqui. Nasceu aqui. Então talvez você tenha esse sentimento parecido. Você não sente que... Você já foi pra Coreia? Já. Quando você vai pra Coreia, você... tá notável e a galera não te trata como coreano, então você não é coreano. E quando você tá aqui no Brasil... Só ficar de boca fechada. E aqui no Brasil, você não é brasileiro. Querendo ou não, você tá numa roda de ocidentais, brasileiros e tal, vocês podem até estar conversando. Mas, mano, você é o oriental, você é o coreano no meio do rolê. Você não é brasileiro, tá ligado? Isso é muito louco. Por mais que o Brasil tem várias nacionalidades diferentes... Diversidade. O nosso acaba sendo um destaque à parte. E aí... Não só para quem tá vendo de fora, mas a gente que sente também. Então, eu não me sinto brasileiro, eu não sou brasileiro, eu não sou coreano, me sinto assim num vácuo, num espaço vácuo assim do rolê que aí, fazendo parte desse grupo, pela primeira vez eu quebrei um pouco dessa bolha, tá ligado? Porque eu percebi que não era o único. Tinha outras pessoas que também sentem e passaram pelas mesmas coisas que eu. Eu tô dizendo isso porque a maioria dos meus amigos e meu círculo social é tudo ocidental, não é? São não coreanos. Não são coreanos. Coreanos, teve uma época da minha vida que eu andava em igreja, que eu andava com coreanos assim, mais a full. Mas foi um período bem curto da minha vida. Então, não tenho um coreano. Por exemplo, estar aqui com você nesse podcast, cara, é incrível. Quando você me fez esse convite, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Porque eu sabia que ia ser uma conversa assim incrível, sabe? Pra mim ainda tá surreal, ainda não tô acreditando que eu tô falando com um cara foda que tá fazendo um projeto muito foda, que conseguiu o podcast. Pra mim tá sendo incrível, mano. Isso daqui é uma parada que, até já fazendo um javazinho assim, puxando um pouco o saco de você, mas isso daqui tem um poder muito grande, isso daqui que você tá construindo. Então, em nome meu e acho que da comunidade geral coreana que tá escutando e vai participar aqui também, isso daqui com certeza vai ficar marcado na nossa vida. Cara, obrigado, muito obrigado mesmo, mas a gente está fazendo, né? É muito importante a sua participação, é muito importante a participação de todas as outras pessoas que já vieram e ainda vão vir. Existe um canal no YouTube, em podcast também, que eu já falei várias vezes aqui, que chama The Healthy Project. Que é um canal no YouTube feito por uma mestiça, né?
que ela acho que a mãe dela é coreana e o pai não é coreano. E ela e o noivo dela, que o pai, a mesma coisa, ele também é mestiço. E eles moram na Coreia, eles falam muito bem coreano. Ela faz trabalho de modelo e atriz e cantora. O noivo dela não sei se já casaram, ele é cinegrafista, fotógrafo. E ela fez uma experiência muito legal, né? Ela foi nas ruas da Coreia e perguntou para os coreanos de lá se Kyopo, né, que é o nome do nosso podcast, que quer dizer o coreano que nasceu, cresceu, mora fora da Coreia, se um Kyopo pode ser considerado coreano. Ela perguntou isso para os coreanos lá na Coreia. Né? E teve vários tipos de respostas. Né? Aí teve um cara que falou que acha que não, porque eles já estão muito inseridos na outra cultura. Tem gente que fala que sim, porque o que fala mais alto é o sangue. Né? E aí você acabou de falar, né, que você não sente nenhuma coisa nem outra. E eu fiquei pensando assim, nossa, o que eu responderia, né, se me perguntassem isso? Eu fiquei pensando ao longo do vídeo. Aí o vídeo meio que termina quando ele pergunta para uma menina, né, você acha que Kyopo é coreano? Aí ela fala assim, isso você tem que perguntar para ele. Se ele se sentir coreano, ele é coreano. Se ele não se sentir coreano, se ele se sentir mais americano, mais brasileiro, etc., ele é mais brasileiro, americano, etc. E se ele se sentir os dois, ele é os dois. Né? E é isso que... Cara, foi um tapa na cara, né? Nossa. Porque eu sempre pensei que, tipo, não, nós somos Kyopo, então nós somos coreanos, nós temos que aprender sobre nossa cultura, nós temos que aprender nossa história, mas hoje eu entendo que não. Acho que é meio que a liberdade de cada um. Você pode escolher, não tem problema nenhum você se estar muito bem enturmado na comunidade brasileira, na sociedade brasileira, se sentir brasileiro, ótimo, isso é muito legal, que bom. Mas também não tem problema nenhum você não se encaixar lá e você querer ficar na comunidade mesmo, né? Porque traz mais conforto, traz mais segurança. Sim, sim. Deveria ser livre essa escolha, mas às vezes eu vejo histórias que a gente conversa com o pessoal até mais velho, quando a comunidade era menor, né? Tem gente que sofreria bullying dos próprios coreanos por não ser tão coreanizado aqui no Brasil, né? Olha que louco. Exato. Né? Eu confesso que, provavelmente durante algum tempo na minha vida eu tive esses conflitos, às vezes de achar ridículo um cara que não entende uma pessoa que não entende a cultura coreana, e ao mesmo tempo achar ridículo a pessoa que não entende a cultura brasileira e estar no seu mundinho, na sua caixa, que é de forma pejorativa no seu mundinho. Mas não é seu mundinho, né? A gente não sabe quais foram as dores que cada um passou para criar uma rejeição do outro lado, né? Mas está bem superado isso hoje? Você ainda está superando? Você ainda está construindo? Como está hoje? Então, eu tô num movimento que até é louco. Só de eu ter jogado pro universo, ele meio que tá me trazendo, sabe? Um dos meus focos que eu tava planejando para final desse ano, para os anos seguintes, é falar, eu sou coreano, sou descendente de coreanos. Falar um pouco sobre... Você fala coreano? Então, não falo coreano. Só que, por exemplo, antes de vir aqui, eu tava no Dogui comendo com meus pais, tá ligado? Eu trouxe um sorvete belona aqui pra gente tomar junto. Então, eu tô inserido sempre, porque querendo ou não, eu cresci numa família coreana. Eu ainda continuo convivendo com coreanos, família coreana. Meu irmão acabou de casar, só tinha coreano naquele casamento. Teve o ritual de bater no pé, teve toda essa coisa cultural que a gente tem. Então, querendo ou não, até foi muito legal eu quero assistir esse vídeo lá aí depois, que é como a pessoa se sente. Se ela se sente mais coreana, se sente mais americana, brasileira. E a gente pode ir e voltar, né? Às vezes. Pode voltar, exatamente. Quando eu levei meus sobrinhos pela primeira vez na Coreia, eles foram com 15 e 11 anos, né? E foi muito engraçado que chegando na Coreia, eles não paravam de falar assim, nossa, mas o coreano é estranho, por que isso? O brasileiro isso, por que o coreano faz isso? Aí eu ficava por dentro, nossa, acho que eles estão odiando a viagem, né? Porque eles só estão falando mal aqui da Coreia, só comparando com o Brasil toda hora. Sim. Aí eu voltei com eles pro Brasil, aí quando eles encontraram o pai dele lá, foi o contrário. Nossa, a Coreia é uma boa por causa disso, a Coreia é uma boa por causa disso. Tipo, falando meio que mal do Brasil, entre aspas, né? E eu acho que é meio aquela coisa assim, do meu país só fala mal eu. Os outros não podem falar. Exatamente. E acho que esse sentimento vai e volta, né? Com certeza. E aí até o movimento que eu tô fazendo é justamente esse. Tipo, eu já tive uma grande fase da minha vida, principalmente antes de começar a andar em igreja, que eu tinha uma rejeição muito grande à minha origem coreana. Porque eu também sofri bullying dos próprios coreanos dentro da comunidade. Porque eu não era inteligente, porque eu não falava coreano, principalmente. Falava que eu era burro por não falar coreano. Tinham traduções, né? Eu ia numa igreja e o pastor me chamava de burro, porque eu não falava coreano, tá ligado? Eu falei,
Fala, você é português, quase bati no pastor, tá ligado? Só que é cultural, tá ligado? Então eu tive já vários esses vai e vens e eu tô num movimento que eu tô querendo trazer um pouco mais de volta. Tipo, principalmente agora que eu tô acabando virando uma imagem, uma figura pública, né? Mostrar pra galera um pouco dessa nossa vida, da nossa cultura coreana, que, querendo ou não só o sangue e a nossa cara mostra isso, mas a gente tá integrado ainda dentro. Querendo ou não, a gente vai passar isso também adiante pros nossos filhos também. E faz parte, né? Então eu tô começando a aceitar mais. Querer até levantar um pouco mais a bandeira da cultura coreana, sabe? Legal. E até tá dentro desse episódio aqui junto com você, participando aqui do GoPocast, pra mim, tipo, falou, pô, é Deus falando, é isso, só vai. Uma hora o bom filho retorna, né? Essa questão de como nossos filhos vão lidar, eu fico muito preocupado, assim, como preocupação de pai. Sim. Porque não sei se quando ele estiver na adolescência ainda vai continuar existindo o K-pop, né? Se o K-pop vai conseguir virar finalmente só pop, na verdade, não precisa mais do K. Né? Ao mesmo tempo, os filmes, as novelas, ou se isso vai ser realmente uma coisa mais identificada. Eu acho que, inevitavelmente, todo mundo vai passar um dia e ainda continua passando por crises de identidade, tentando se encontrar. E no episódio do Netflix da Anne Kim, do Chef's Table, no discurso final dela, ela fala uma coisa muito legal. Você não pode ser aquilo que você não consegue ver. Ou seja, você não consegue ser alguma coisa se você não consegue ter referências nisso. É muito mais difícil, né? Não é que não pode ser, mas é muito mais difícil. Então eu quero poder mostrar que, ó, a gente tem gente em todas as áreas que tiveram a coragem de enfrentar, ou de nem pensar, né, nesse preconceito que talvez pode sofrer e conseguiu ser o que ele gostaria, né? E mais importante, foi atrás da sua felicidade, né? Não só views, não só dinheiro, não só essa questão, né? Ter o seu própria felicidade, né? Com certeza, com certeza. E eu acompanho bastante, tá, suas redes sociais, porque eu acho você é muito cat nos vídeos, né? E aí eu vejo então que você tá vira e mexe indo pro interior e voltando, vira e mexe pro interior. Você tem esses planos de ficar mais no interior, se isolar? De onde surgiu da pandemia isso? Como foi isso? Então, isso daí é um projeto que estou seguindo de vida que chama Vida Híbrida. E até pelo próprio nome, não é nem para ser só mais um ou só mais outro. Eu estou num momento que eu estou experimentando. Uma coisa é clara, que por mais que a gente nasceu, porque eu nasci aqui em São Paulo, há vários momentos eu sinto que estou sendo engolido pela cidade, pela energia e pela freneticidade e imediatismo que a cidade pede, né? Não tem como. Você pisou aqui, você já é engolido, né? E o tempo foi passando. E desde quando eu era adolescente, e até principalmente agora que eu tô com a minha noiva, que a gente tá viajando bastante, sempre tive uma conexão muito forte com a parte mais da Serra da Mantiqueira, montanha, campo. Então sempre quando eu ia lá para passear, passar um feriado, para descansar, sempre era muito assim, incrível, sabe? A energia descia, eu tinha uma conexão muito forte com a natureza, conseguia parar de pensar em trabalho, preocupações e ficar focado só em estar dando um relax, estar lá mexendo na lareira e tudo mais, escutar o barulho do fogo, ver o céu estrelado. Só que eu vi que isso não era o suficiente, porque a gente só vai lá quando dá, né? Um fim de semana, um feriado, e é muito de vez em quando, de vez em nunca, né, na verdade. Falei, mano, quer saber? Vou tentar bolar algum plano para eu conseguir pegar alguma casinha, nem que seja perto de São Paulo, mas que já vai para a região mais perto da natureza e tudo mais, para tentar fazer um estilo desse de ficar meio a meio, ainda mais que meu trabalho me permite, né? Como muitas vezes, quando eu não tô gravando em campo, eu tô gravando em casa. Então, quando eu tô gravando em casa, que é conteúdo autoral, ou às vezes até com coisas de marca ou de empresa, eu consigo gravar de casa, eu posso estar fazendo remotamente em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Só que o lugar do mundo é mais difícil porque tem que pegar avião, essas coisas. Mas pegar um carro, pegar uma moto, que é o que eu ando mais de moto, 1 horinha, 2 horinhas de estrada já era. E aí eu tenho amigos que moram lá em São Bento, na região de São Bento do Sapucaí. E aí eu comecei a conversar com eles. Porque eles fizeram um movimento que foi, assim, radical. Morava em São Paulo, tava na loucura de São Paulo e vrau. Na pandemia? Na pandemia. Aí viraram
Eu até falo que meu brother, o João, um abraço, Joãozeiro, eu falo que ele é o homem das montanhas, né? E aí ele saiu da cidade e, blum, foi pra montanha. De início, incrível, natureza, pisar na grama, silêncio absoluto, Mas paz. uma hora cansa, não? Só que aí agora ele tá fazendo o caminho contrário, ele tá voltando para São Paulo. Porque lá o ritmo é diferente, as coisas acontecem em Uma hora fica monótono. Fica monótono, exatamente. Aí eu comecei a sacar, pô, ele que fez esse caminho para ficar lá, ele sentiu isso. E pessoas que eu conheço que saíram do interior, veio para São Paulo e piraram o cabeção também, todos têm um padrão que é o clássico, que é fazer o radical. Tô no campo, tá muito entediante aqui, eu vou para São Paulo porque lá as coisas acontecem. Vai de um extremo pro outro. Exato. Aí eu decidi experimentar um outro formato. Pô, teve uma oportunidade de eu pegar uma casinha Baratex lá em São Bento, sabe? Porque é bem mais barato a vida lá. Peguei uma casinha lá e falei, vou fazer esse experimento. Aí eu deixei ele bem jogado. Não quer dizer que eu tenho que literalmente ficar metade do mês lá, metade do mês aqui. Conforme o mês for passando, eu vou realocando a minha agenda e sentindo. Eu vou vendo onde vale mais a pena. Mês passado eu fiquei literalmente 50-50. E foi incrível. Porque eu não tava lá para descansar. Eu tava trampando. Tava trampando também. Energia de trampar, só que num ambiente diferente. Você chamou de projeto Vida Híbrida, é isso? É, vida híbrida. Mas é projeto porque já existia esse nome, você viu em algum lugar e resolveu adaptar? Ou você que criou? Não, veio esse nome na minha cabeça. Eu até criei Instagram, sou porra louca de ficar fazendo um monte de canal de Instagram. Canal de Instagram, YouTube, TikTok. Entendi. Aí é um projeto que... É um projeto de vida pessoal, não? É pessoal. Entendi. E se isso depois virar um lifestyle e viralizar ou gerar conteúdo pago, é um bônus. Então tem uma parada que não divulguei em lugar nenhum, mas eu parei de fazer conteúdo nesse de vida híbrida. Porque agora eu vou focar no Eu Sou Kim e esse vida híbrida, o que acontece? Quando eu comecei a fazer conteúdo lá, porque pra mim tudo é conteúdo. Minha moto eu tenho Instagram, TikTok, da YouTube moto? de moto. Entendi. Tudo eu transformo. Essa caneca, pô, vou pegar o artista daqui, vou fazer um canal de canecas. Pra mim tudo vira conteúdo. E aí o que acontece? Esse vida híbrida, o próprio nome diz, a vida. Então eu vou deixar ele separado mais pra vida mesmo. Porque eu tava fritando muito de ficar criando conteúdo toda hora. Eu não tava vivendo aquilo, sabe? Então eu tirei isso daí, deixei em pause. Quem sabe eu vou fazendo num ritmo devagar. Mas eu tava entrando muito de cabeção, assim, de... Mas esse a full lá dentro. Esse negócio de querer ficar criando... mas de naturalmente ir criando conteúdos das coisas que você vai vivendo, por exemplo. Você acha que é um pouco da vida... da cruz de um influenciador, de ter que sempre ter uma nova ideia? É mais ou menos por aí? Ou é uma coisa mais da sua personalidade? Então, acho que é um pouco dos dois. Porque acho que é um mal do criador de conteúdo de, às vezes, sentir a obrigação de ter que registrar tudo e ter que transformar tudo em conteúdo. E aí vai da cabeça de cada um, o quanto quer expor. Por exemplo, eu... cheguei a experimentar por um tempo fazer vlog estilo Casey Neistat, que é da hora pra caramba. Que eu falei, pô, eu vi que quando eu fazia isso, eu não vivia. Não sei como o cara consegue fazer. Ele tá na loucura dele, mas pra mim não fez sentido. Aí desse do Vida Híbrida, eu cheguei a gravar coisa pra caramba. Eu tenho muito conteúdo, gravei muita coisa. Só que eu ia lançar pouco a pouco. Só que eu decidi dar esse pause porque coisas estavam acontecendo. Uma, eu não tava vivendo de fato o que tava acontecendo. Tava uma coisa meio superficial só pra... poder passar a imagem. Não, pior que não. Eu tava fazendo um movimento, só que eu tava tão dividindo a minha mente pra tá gravando, então eu tinha que parar pra pôr a câmera, pensar, pô, vou criar esse conteúdo desse jeito. Aqui vai ficar melhor, vou mudar essas coisas pra outro lugar. Vou pra aquele lugar por causa disso, sabe? Eu ficava mudando muita agenda só pra fazer isso. E a outra que eu tava perdendo o foco do meu principal. E aí no final, quando você começa a dissipar sua energia em vários canais diferentes. Tem gente que consegue, mas são pessoas que às vezes já têm um consolidado. O meu eu preciso consolidar. Eu não acredito que ainda dá para consolidar muito mais a minha rede principal. Mas aí a ideia... Você já é um bom biomaker consolidado. Você está dando até curso disso. Você ensina bastante coisa no seu conteúdo. Você dá várias dicas bacanudas e criativas para as pessoas criar o seu conteúdo. Mas você também está dando um curso, né? É um curso online para quem quer aprender e talvez até ir de forma mais profissional em relação a isso. Sim, sim.
Então, meio que não é um caminho quase que sem volta, praticamente, esse Mobile Maker. Eu espero que sim, né? Eu me sinto conectado, eu sinto um privilégio e eu sinto que é muito gratificante conseguir contribuir com a comunidade, com as pessoas, com esse conhecimento. Que tem muita gente que não tem... Como você falou, você investiu granas aqui para fazer esse estúdio, tem gente que não tem nem perto disso para conseguir investir em alguma coisa, tem um celular e tem uma empresa e quer vender mais. Inclusive, na pandemia, tiveram histórias emocionantes de uma mulher que fez o meu curso, que ela vendia boneca de pano, aqueles costurados, sabe? E ela estava passando fome, literalmente, não tinha comida em casa. E por causa dos conteúdos que ela fez, aprendendo no meu curso, ela começou a vender pelo Instagram. Conseguiu. E ela te passou esse feedback depois? Chorando. Aí eu mandei mensagem para ela chorando também. Que ela animal. falou, você literalmente salvou a minha vida e da minha família durante a pandemia. Eu falei, nossa, mano, poderoso isso, sabe? Então eu vejo esse como um propósito que Deus me colocou aqui para fazer, para ajudar as pessoas. E eu vi que essa é uma das maneiras. E a outra que me move, porque eu vivo disso. Por exemplo, você já viu, eu cheguei aqui gravando as coisas e tal. E de forma muito natural, né? Ele não sabia se estava gravando para publicar depois, já estava publicando. E na real também eu gravei aqui não porque eu tenho que mostrar pra galera, não sei o que. Eu falei, porque aqui é incrível, eu preciso registrar isso pra eu lembrar, sabe? Inclusive, a pessoa que mais consome os stories e os conteúdos sou eu mesmo, tá ligado? Porque pra mim é como se fosse o álbum que a gente não tem mais, né? O álbum de fotos. Praticamente um diário. É. Entendi. E já que então você é um cara que manja muito de fazer conteúdo pelo celular, que dica você daria para um fabricante de celular? O que está faltando aí para você poder falar, putz, agora com esse celular não tem limite, eu posso realmente fazer tudo? Sabe qual é o louco? Já tem tudo, mano. Já tem tudo. Já tem tudo, eu não tenho o que reclamar. Coisinhas poucas que vão melhorando pouco a pouco, que são limitações do tamanho da câmera e do aparelho. Sensor maior para a noite ficar melhor. Mas já estou sabendo, eu já testei o S22 Ultra, que já está melhor as fotos e vídeo à noite. Então, tô vendo que, mano, ano a ano que vai passando, vai revolucionando esses pequenos pontos que tá faltando ainda. Mas de resto dá para fazer tudo. Dos seus, mais ou menos, quanto tempo que, desde o seu primeiro vídeo que você fez no celular até hoje, faz quanto tempo mais ou menos? Uns 4, 5 anos. Teve alguma evolução no celular que você falou, nossa, agora o jogo virou, seja no celular ou seja de aplicativo? Para mim foi a lente ultra wide. Nossa, não sei como eu conseguia gravar conteúdo sem. Mas quando não tem, você aprende com isso, né? E aí você hoje está acostumado então a mais gravar conteúdos em pé? Tudo em pé. Tudo em pé. Praticamente tudo em pé. Você acha que dá para fazer um filme em pé? Dá. Dá? E qual que seria então a sua... Bom, mas você queria ser, como você falou, o Spielberg brasileiro. Se te permitissem ser brasileiro, né, por exemplo. Mas aí você... A sua ambição maior hoje seria poder fazer um filme com todos os equipamentos e produtoras ou fazer alguma coisa tão grande no celular? Com o celular. Eu queria, até dentro dos meus projetos, que já é até um spoiler, eu queria fazer um curta até um longa usando só o celular e um documentário também. Esses 3 formatos são os que eu queria muito fazer. De pé? Só com o celular. Tudo de pé. De pé? De pé. Principalmente agora que você tá vendo que Samsung lançou, LG... Não, acho que Samsung que tá... Tem uma marca chinesa também, acho que é a Xiaomi. As televisões que eles viram a orientação e automaticamente já viram na vertical. E eu vejo esse movimento acontecer. Tipo, obviamente, nada vai substituir o cinema e o convencional na horizontal, mas é aí que tá a parte mágica da parada. Tem muito se a explorar na parte vertical ainda. Brincando agora de Mãe de Ná de Nostradamus, você acha que vai ser uma tendência essas TV que conseguem virar? Porque se você for ver, por exemplo, agora aquele celular que abre o flip, como é que chama, né? O Z Flip. O Z Fold, quer dizer. O Fold, por exemplo. Eu achei que fosse uma tendência do tipo assim, as pessoas hoje fazem tudo no celular, então a gente precisa adaptar o celular para horizontal. Não seria mais ou menos o contrário? Em vez da gente virar a televisão de pé, ir no caminho de virar o celular pro deitado? Pro deitado? Eu acho que não. Agora o vertical chegou. O vertical chegou. Chegou valendo. Inclusive, não lembro, na pandemia eu tava vendo, acho que em algum TikTok, contas da China, que tem canais de televisão que só passam na vertical. Notícia, gameplay. Que as pessoas olham no celular. Inclusive, até era divulgando essa televisão que vira na vertical. E tinha canais dedicados só na vertical.
Entendi. E esse curta que você quer fazer, o roteiro é seu também? Aí o roteiro é de outra pessoa? Tô aí, quem quiser, chama nós aí, que eu tô Entendi. aberto A produção. a ideias. Cara, a gente tem roteiristas da comunidade também, quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa assim. A gente tem roteiristas, temos atores, temos cineastas, e aí a gente tem agora um Bom Maker também. Sabe qual é um sonho meu? Fazer um set só com coreano, mano. Cara, não tá difícil, eu acho, cada vez mais. Eu só conheço 2 coreanos que eu tive experiência de trabalhar junto. Um é o Han, que inclusive estava no Rock in Rio comigo, e o outro que é o apelido, nem sei o nome dele, Coreia VG. Ele é conhecido como Coreia VG, ele trabalha com produção. Mas eu... Putz, vamos fazer uma produção 100% Kyopo, quem sabe, né? Nossa, bom, vai dar certo, vai dar certo. A gente sonhar não tem limite, né? Com certeza. Bom, a gente tá batendo agora já nosso tempo, né? Eu pretendo poder chamar você pra gente continuar mais outras conversas, quem sabe até fazer um brainstorming aí desse seu projeto, né? Poder, quem sabe, ajudar a tirar ele do papel. Mas nessa parte final, eu sempre peço pro entrevistado, pro nosso convidado, trazer dicas, né? A primeira dica seria dicas de streaming, de conteúdo, de coisas que podemos assistir, de preferência produções coreanas. Mas se você... eu não consumo tanto produção coreana, eu vou falar um pouco da minha área. Você pode falar dessa área. E outra, uma dica gastronômica, um restaurante que você gosta de ir e qual prato você gosta de comer lá. Show. Cara, uma coisa que eu falo pra todo mundo. Põe no Netflix Korean Movie, filme coreano. Devora. Assiste todos. Todos valem a pena. Tem algum que te marca mais, impacta mais? Que me impacta mais, que vem logo de cara, assim, pensando em questão técnica, que eu gosto muito de cinema, é um que chama Drug King. Sei. Que é uma história incrível que mostra como que foi na década de 80, se não me engano, da entrada, que era sempre foi muito difícil a entrada de drogas na Coreia, e teve um cara que conseguiu burlar essa parada. Uma história muito louca com um ator que... Pra quem já assistiu Parasita vai reconhecer o ator principal de Parasita, Song Kang-ho. E pra mim esse filme é um compilado incrível de fotografia, de roteiro, de cinematografia, de atuação. Tipo, é um prato cheio pra mim. Mostra assim o coreano em todo o seu louvor. Porque ele... todo mundo fala de coisas da cultura K-pop, de filme, de série. Todo mundo vai falar Parasita e Round Six, né? Mas tem muitas outras coisas. Inclusive a trilogia da Vingança, né? Lei de Vingança. Qual era o nome dos outros? Old Boy e Mr. Vingança. Mr. Vingança. Esse também é incrível. Qual dos 3 você gosta mais? Eu gosto do Old Boy, mano. Old Boy? Nossa, Old Boy é pesado. Todos são muito bons, todos são impactantes, mas o Old Boy também, pra mim, questão técnica em geral, assim, é um compilado muito forte. Como você sempre consumiu esse conteúdo ou depois que ele ficou mais acessível que você começou a assistir filmes coreanos, por exemplo? Então, eu tive a sorte que meus pais, eles já tinham seus esquemas de pegar aqui no Bom Retiro DVDs de filmes pirata, tá ligado? Coreano. E aí você assistia? Aí eu assistia, meu pai botava lá pra gente assistir. Entendi. E era bem legal. Boa. E agora a sua dica gastronômica? Dica gastronômica, cara, é o lugar que eu sempre levo todo mundo, por mais que pode ser clichê pra maioria dos coreanos ou pra quem já comeu aqui no Bom Retiro, mas no restaurante do meu brother Matheus, no Daré, que pra mim é um restaurante que, principalmente pra quem não conhece ainda, é um lugar perfeito, sabe? Porque o lugar é aconchegante. É bonito. É bonito, o serviço é muito bom e eu sempre me impressiono como, por mais que eles cresçam, a qualidade da comida continua incrível, mano. O que você gosta de comer lá? Eu gosto de comer o clássico, né? Bibimbap, bulgogi. Entendi. É bom demais. É o prato que você gosta de comer ou que você costuma apresentar para os seus amigos não coreanos? Que eu gosto de apresentar. Porque o que eu gosto mesmo, meu prato coreano favorito é solontan. É isso. Até quando a pessoa não fala uma sopa, eu pergunto assim, pro meu TCC, você gosta de alguma sopa também? Porque eu sou o fanático por sopas, eu gosto de dar dicas de sopas coreanas. Então, no Taré, você leva lá para o pessoal conhecer os pratos clássicos por Gogi e Bibimbap, mas o seu principal que você gosta é o solontan. Então. Solontan, kimchi jjigae, jjigae em geral, assim, o samgyetang, kimchi jjigae. Mano, eu gosto muito. Solontan é uma sopa... eu já recebi mensagens de pessoas não coreanas pedindo que a gente fosse um pouco mais específico, porque nem todo mundo entende o nome dos pratos, mas é um dos momentos que eles mais esperam. Então, o solontan é uma sopa feita à base da
O caldo é feito à base do boi, né? Durante muito tempo de cozimento de osso, tutano e músculo. É um caldo que sai branquinho, parece um copo de leite, né? Mas vem com carne. Você gosta de botar bastante cebolinha? Ah, gosto. E a dica é quando você for comer o solontar, precisa comer um catugue junto, que é o kimchi, uma conserva de nabo. Que você põe lá, fica aquele umami, né? Nossa, Bruno. Inclusive, até a indicação da Netflix tem a... É um reality de comidas coreanas. Agora, Coreia num prato. A Coreia é um prato, o documentário. É muito bom. Inclusive tem a Você assistiu os 3? Assisti. Entendi. Inclusive tem o do Solontar. Da sopa, né? Que eu acho muito legal, que ele fala com o Solontar ele é incrível, não tem no sabor. Eu falei, nossa, pode crer, é incrível isso. Um umami no não sabor. As pessoas que eu indiquei para comer na primeira vez, solontar ou korigomtan, que é o de rabo, primeira vez que eles comem, eles acham meio sem graça. E aí, pra mim, eu ficava indignado. Como assim sem graça? Não tem nada a ver. Como assim sem graça? Mas depois eu comecei a ver que era um comportamento padrão, para quem nunca tinha comido, que demora umas 2, 3 vezes para você ficar viciado. Então, se você comeu uma vez e não gostou, por favor, insista. Né, que você vai ver como... A comida é incrível. Você reparou que no Coreia um prato, no primeiro e segundo episódio, toca o hino do Brasil? Então, eu reparei. De trilha do fundo? Inclusive, eu tava reassistindo com a minha família, aí do nada eu não tinha sacado a primeira vez que eu vi. Aí eu tava assistindo de novo com eles de porco, né? E aí, do Samgyeopsal. Aí do nada, na parte histórica, começa o hino do Brasil. De fundo, né? Instrumental. Falei, cara, só viagem. É meio errado isso, mas a gente sofre o contrário muitas vezes também. Cultural. Apropriação cultural contrária. Entendi. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Portas sempre abertas, tá? Obrigado, quando você quiser vir conversar, bater um papo, tiver um projeto para anunciar, só dá um toque, a gente já abre as portas, a gente já liga as câmeras. A gente ainda grava com câmeras mesmo, não é com celulares bacanudos, mas a gente faz o chablau aqui. Com certeza. E que chablauzão, hein, mano? Pô, brigadão aí, foi uma honra fazer parte aqui desse episódio. E com certeza, não só aqui na mesa, mas fora, vamos conversar bastante aí, fazer muita coisa juntos aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.